ouvintes, aprove a Deus estarmos aqui para darmos continuidade no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos observando o capítulo 12, do versículo 9 ao versículo de número 21. E encontramos aqui uma série de conselhos práticos com o objetivo de corrigir alguns pontos essenciais da vida cristã. Por exemplo, estudamos os conselhos que estão relacionados ao desenvolvimento do amor fraternal. Você pode estar revendo este vídeo. Estudamos os conselhos que têm o objetivo de nos levar a desenvolvermos o serviço ao Senhor com excelência. Estudamos os conselhos que têm o objetivo de nos levar a vivermos a unidade na comunidade que estamos inseridos. Então observem, nós já analisamos 3 grandes assuntos com conselhos práticos para o desenvolvimento: o amor fraternal, o serviço ao Senhor com excelência e a unidade na igreja. Hoje nós estaremos analisando o versículo 17 e o versículo 18. E aqui nós vamos encontrar 3 conselhos que estão relacionados com as pessoas em geral. É a maneira que devemos viver com todos os homens, com o objetivo de vivermos em paz. Então olha que coisa tremenda. Deus, através da sua palavra, coloca diante de nós. Eu preciso aprender como viver com todos os homens, com o objetivo de que a paz seja produzida em meu coração. Então vamos analisar Romanos capítulo 12, versículos 17 e versículo 18. Diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. A primeira coisa muito importante a observarmos aqui é que este conselho é para a igreja e está relacionado com todos os homens. Porque nos 2 versículos nós iremos encontrar a expressão todos os homens. Em segundo lugar, é muito importante fazermos aqui um paralelo com o que Paulo vai ensinar no capítulo 13 e identificarmos que estes conselhos é para o relacionamento interpessoal e não para com as autoridades constituídas, que segundo Paulo têm o direito de exercer o juízo na vida daqueles que não obedecem. Então é muito importante isso, que estes 3 conselhos é o relacionamento interpessoal e não está relacionado com as autoridades. Então vamos analisar. Em primeiro lugar, a ninguém torneis mal por mal. Ou seja, eu não posso retribuir o mal ao irmão ou à pessoa que me fizer mal. E nós entendemos que este é um conselho de difícil prática. Mas eu quero destacar um texto. E eu confesso que este texto ele tem falado muito forte ao meu coração. E eu entendo que neste texto existem ensinamentos completos para esta questão. É o que Pedro registrou na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 12. Eu vou ler o texto e em seguida nós vamos extrair daqui algumas coisas importantíssimas com o objetivo de nos levar a não retribuir
mal por mal a ninguém. Alguém te fez o mal, mas você não pode pagar esta pessoa com outro mal ou com o mesmo mal. Olha o que Pedro nos ensina. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Neste texto, nós encontramos os fundamentos para o desenvolvimento deste conselho de Paulo. Eu quero destacar o seguinte, em primeiro lugar, neste texto de Pedro ele vai profundo na questão da retribuição, porque ele fala mal por mal ou injúria por injúria. Perceba que aqui é a completude das coisas más. Pedro, ele vai nos dizer que para isto fomos chamados. Fomos chamados para quê? Para não retribuirmos mal por mal. Mas nós fomos chamados do mundo para o corpo de Cristo, para não retribuirmos mal por mal a nenhum homem. Pedro vai nos dizer que, por vivermos desta forma, ou seja, não retribuindo mal por mal, o que acontecerá conosco? Nós alcançaremos a bênção que por herança alcançamos. E esta bênção por herança, nós não podemos nos esquecermos que é a transformação do nosso corpo, é o ser arrebatado aos céus e o viver para sempre com o Senhor. Então nós fomos chamados, nós temos uma herança. A nossa herança é uma bênção que não está fundamentada em coisas terrenas e passageiras, mas são futuras e eternas. E por vivermos assim, não retribuindo mal por mal, nós alcançaremos a bênção que a nós foi dada por Deus por herança. Ainda é importante destacar neste texto de Pedro que ele vai especificar em que consiste a prática do mal. Observem que ele fala sobre língua e lábios enganosos. Então ele vai deixar claro que é pela língua e pelos lábios, é pela maldade e pelo engano. Observem que muitas das vezes o mal ele está incrustado no coração do homem. E isto é fundamental nós entendermos, que a maldade era praticada pela língua e pelos lábios, pela maldade e pelo engano. É importante destacarmos aqui também, neste texto de Pedro, que ele aconselha-nos. Ele é afirmativo. No versículo 11, quando ele fala, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então veja, ele coloca o problema e ele aconselha ao abandono do problema. Agora ele vai dizer que ele deixa claro por que deve ser abandonado. Qual é o motivo? O que eu vou ganhar em abandonar esta prática? Pedro vai nos dizer o seguinte, que Deus vai retribuir. Deus, ele é o Deus da retribuição neste texto. Ele vai dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações.
Perceba que Pedro está dizendo que quando eu não retribuo o mal com o mal, aos olhos de Deus, eu sou justo. E por eu ser justo, o que vai estar sobre mim? Os olhos do Senhor. E os seus ouvidos estarão atentos à minha oração. Que coisa maravilhosa. Mas em contrapartida, o que Pedro diz? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ou, se eu retribuir o mal com o mal, então aos olhos do Senhor eu sou mal. E aí, o que estará contra a minha vida? Observe, o rosto do Senhor. O que é o rosto do Senhor? Aleluia. É tudo aquilo que existe no Senhor. É os seus olhos, é os seus ouvidos, é a sua boca, é a sua mão, é tudo que está no Senhor estará contra aquele que faz o mal, ou aquele que retribui o mal com o mal. Então, neste texto de Pedro, nós encontramos estas verdades que possa levar eu e você a refletir sobre isto, que a pior coisa que pode existir na vida de um homem é ter o Senhor contra ele, é ter o rosto do Senhor contra ele. E isto é muito sério. Então, que o Espírito Santo possa produzir em nossos corações, a partir destas verdades, que tudo o que precisamos é ter os olhos do Senhor sobre nós e que ter os ouvidos do Senhor atentos às nossas orações. E isto acontece quando nós não retribuímos o mal com o mal. Então, este primeiro conselho, não retribuís o mal com o mal. O segundo conselho que nós encontramos no nosso texto é: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Observem que este conselho, ele é sobre a necessidade de mantermos uma conduta moral entre os homens, ou à vista dos homens. E eu quero destacar algumas coisas importantíssimas neste conselho, que isto é uma das maneiras que Paulo vivia. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 8, e o versículo de número 21, nós encontramos que Paulo, ele procurava ter um caráter moral diante dos homens em relação às causas financeiras. Isto é importantíssimo observarmos. Capítulo 8 e o versículo de número 21 diz-nos assim, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Isto que é honesto é referência às questões financeiras, porque este é o tema de Paulo neste capítulo. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, nos versículos 1 ao 2, nós identificamos aqui algo tremendo. E está a base, o que levava Paulo a deixar a sua conduta moral a ser julgada pelos homens. Olha que coisa tremenda. Diz-nos assim o texto, 2 Coríntios 4, 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Observem o texto. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Ou seja, o homem pode nos julgar. Mas em que consiste esta capacidade de deixar o julgamento da vida de Paulo
diante dos homens. Em primeiro lugar, é porque ele sabia que o ministério que tinha era segundo a misericórdia. Observem que ele diz. Em segundo lugar, ele rejeitava as coisas que por vergonha se ocultam. Ou seja, aquilo que trazia vergonha para ele e para os homens, então ele procurava não praticar. Em terceiro lugar, ele não andava com astúcia. E em quarto lugar, ele não falsificava a palavra de Deus. Ele tinha consciência na totalidade da palavra de Deus. E isto é maravilhoso para as nossas vidas. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo vai deixar claro que esta é uma das virtudes que deve ter na vida de um líder. Um líder, ele tem que procurar as coisas honestas diante de todos os homens. Ainda, Romanos 2:15. Eu preciso ler este texto, porque Paulo tinha consciência e entendimento que o homem, mesmo não sendo crente, mesmo não participando de nenhuma igreja, não sendo um evangélico, não estudando a Bíblia, mesmo assim, ele tem consciência dos princípios da lei de Deus. É isto que está escrito em Romanos 2:15, quando ele diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem, mesmo não sendo um cristão, não sendo um conhecedor da Bíblia, mas ele tem os princípios da lei de Deus no seu coração. É por isso que quando uma pessoa que não é crente olha para um crente e diz: para mim ser crente como ele, eu nem quero ser crente. Por quê? Porque as obras visíveis desta pessoa são, na sua concepção, são melhores do que muitas das vezes as obras do crente. Então veja, procurar as coisas honestas diante de todos os homens. Precisamos muito desta maneira de viver. Em terceiro lugar, o nosso texto diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Observem que o objetivo de eu não retribuir mal por mal, procurar andar honesto entre todos os homens, é para que eu tenha paz, é para que eu desfrute desta graça no meu coração. E aqui está escrito: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu quero destacar algumas coisas em relação a este texto. Primeiro, o alvo e a extensão da paz. O alvo é a paz. A extensão é todos. A paz que eu devo ter e que está sendo tratada pelo apóstolo não é só dentro da minha casa, não é só dentro da minha igreja, não é só no bairro que eu vivo, mas é em todos os lugares. Isto é muito importante. Segundo lugar, eu preciso destacar a possibilidade e não a obrigatoriedade de paz nos relacionamentos. Porque Paulo diz: se for possível, não podemos nos esquecer que nós ainda estaremos estudando o capítulo 13 e do versículo de número 11, onde nós vamos entrar com uma profundidade maior dentro dessa questão, ok? Mas veja, a possibilidade e não a obrigatoriedade da paz nos relacionamentos. Em terceiro lugar, a obrigatoriedade do cristão buscar e praticar os princípios para a promoção e o desenvolvimento da paz. Então, olha que coisa interessante. Neste conselho, Paulo, ele não está obrigando
que a paz exista, mas ele está obrigando que eu e você, como cristão, busquemos e desenvolvemos os princípios que promovem a paz entre eu e os homens. Isto é importantíssimo nós entendermos e crermos. E quais são os princípios que o cristão é obrigado a buscar para que a paz esteja entre todos os homens? Quais são os princípios? Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18. E aqui está um dos textos mais profundos a respeito da paz. E nós encontramos que os princípios, os fundamentos que eu e você devemos buscar é Jesus Cristo. Segundo, o Espírito Santo. E em terceiro lugar, a palavra de Deus. Jesus, o Espírito e a palavra. Porque em Efésios, no capítulo de número 2, do versículo de número 11 ao versículo 18, nós encontramos ali que Jesus é a nossa paz. Jesus, ele fez a paz. E nós encontramos que Jesus, ele evangelizou a paz. Então observem, por que Cristo é o fundamento da paz? Porque ele é a paz. Porque ele fez a paz. E porque ele evangelizou a paz. E por que o Espírito é o fundamento da paz? Porque está escrito, aleluia, que por um Espírito, aleluia, ou por meio do Espírito, no versículo 18, e através da palavra, nós temos acesso a este Jesus Cristo, que é a paz, que fez a paz e que evangelizou a paz. E neste texto de Efésios, existe uma profundidade muito grande. Porque a união que Cristo fez através da cruz para trazer a paz foi em dois sentidos. Primeiro, ele uniu judeu e gentios. Judeu eram orgulhosos e não aceitavam os gentios. Então Deus quebrou o orgulho que produzia a divisão entre o judeu e o gentio. E o gentio não aceitava o judeu. Mas Paulo nos ensina ali que Cristo, ele quebrou o muro da separação. E ele uniu judeu e gentio. Só que a união não para por aí. Porque além de unir judeus e gentio, Jesus Cristo, pela cruz, ele uniu todos em Deus. Olha que coisa maravilhosa. É uma profundidade muito grande este texto. Então veja, ter paz com todos os homens quando for possível e estiver em seu poder para fazer. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo inspire-nos a nós observarmos, vivermos, orarmos a Deus para que estas verdades elas fluam em nossos corações, para que possamos vivermos em paz com todos os homens. Para concluir, identificamos que em Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao versículo 18, são 3 conselhos que devem ser vividos pelo crente em relação a todos os homens e que têm o objetivo de que ele viva em paz. Deus abençoe a minha e a tua vida e que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, vivermos estas grandes verdades. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, obrigado pela tua palavra enviada aos nossos corações. Tem o objetivo de desfrutarmos a graça da paz em nossos corações. E o caminho para este desfrute é eu não retribuir o mal por mal.
mas eu procurar ter uma vida moral, honesta, diante dos homens e procurar os caminhos que me darão, aleluia, a capacidade de ter esta paz entre todos os homens, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Palavra. Obrigado. Abençoa a minha vida e a vida de cada um que me ouve com estas verdades. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o versículo 19 e 20 e identificarmos os conselhos de Paulo que têm o objetivo de nos levarmos a termos a natureza de Deus em nossas vidas. Eu te espero. Tenho certeza que Deus nos dará esta oportunidade. Deus abençoe. Amém.